saberes, ideias, uma visão mais encantada do que seja o conhecimento. Tudo isso através do encontro com autores da literatura brasileira e mundial. É o que nos espera no programa Encontro com Autores, projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, o professor Zé Palmeira Sobrinho nos apresenta uma das maiores expressões do romance contemporâneo da língua portuguesa, José Lins do Rego. Com você, Encontro com Autores. Primeiro, para falar sobre a biografia de Zé Lins do Rego, eu gostaria de lembrar de uma frase do Otto Maria Carpor, quando ele estava escrevendo sobre o Zé Lins. E ele diz que José Lins é a sua própria obra. Então, isso é muito emblemático, né? Dizer que o autor é a sua própria obra, porque José Lins fez da sua obra a matéria-prima da sua produção literária. Zé Lins nasceu em 1901 na Paraíba, em Pilar, né, no engenho Corredor. Era filho de João do Rego e Dona Amélia do Rego. E ele nasceu marcado pela tragédia, né? Por quê? A sua mãe faleceu pouco tempo de nascido do paraibano Zé Lins do Rego. Com 9 meses, ele perdeu a mãe, né? Ou seja, durante a gravidez de Zé Lins, a Amélia já se encontrava doente, né? E aí o pai foi morar no outro local, e ele passou a ser criado pela tia chamada Tia Maria, que ele chamava Tia Maria Menina, né? E essa tia, aos 4 anos, se casou e foi morar num outro engenho. E ele perdeu essa mãe, essa segunda mãe dele. E ele passou a ser criado pela tia caçula, que era a tia Naninha. E foi um menino criado sem os cuidados ordinários que um filho da aristocracia geralmente teria naquela época, né? Então era um menino que vivia solto com a molecagem, com os filhos dos cabras do Eito, tomando banho às margens do rio Paraíba, né, sem uma preocupação em receber uma educação esmerada. Um menino que teve dificuldade na escola para aprender, né? O primeiro professor de Zé Lins, que foi o professor Dr. Figueiredo, ele não aguentou Zé Lins. Ele achava que Zé Lins era muito burro para ser um menino neto de um dono de mais de dezenas de engenhos, né, de dono de propriedades que iam da Paraíba, ali do Pilar, até a fronteira com Pernambuco, próximo de Itambé, né? E ele, com pouco tempo de aula, quebrou uma régua na cabeça de José Lins, né? Então, menino burro, né? E ele tinha um cabra lá do velho João do Rego, que era o avô de Zé Lins, que prometeu uma surra, né? Prometeu dar uma lição nesse professor. E aí a tia Naninha disse, não, vamos colocar noutra professor que ele aprende. Colocaram para um tal no professor Cabral. Esse menino é burro demais, esse menino não aprende não. Eu não fico mais com esse menino. Passaram para a dona Donzinha, era outra professora, não conseguiu. Até que conseguiram empilar uma senhora chamada Sinha Gorda, né? E por incrível que pareça, criança sempre fala muito a verdade, né? E ele, como disse a tia Naninha, ele desasnou, né? Ele se encantou pelas letras, né? E quando eu digo que a criança fala a verdade, é interessante que ele dizia que essa professora Sinha Gorda tinha um cheiro muito forte, exalava um cheiro muito forte, né? E aquilo dava uma agonia nele, né? Isso é uma coisa que, quando eu estava lendo Zé Lins lá aos 10 anos de idade, me impressionou muito. Zé Lins, ele era um menino que
tinha muita liberdade, mas essa liberdade ela não podia ser usufruída de um modo amplo, porque ele era um menino muito doente também, né? Um menino que era asmento, tinha um puxado, e ele sofria muito, né? Geralmente era proibido de tomar banho no Rio Paraíba, e ele é colocado para estudar no internato, né, em Itabaiana, mas passa pouco tempo. Aos 13 anos, ele vai estudar no internato em João Pessoa, no Colégio Pio X. E é muito interessante isso, que em 1914, nesse período, ele tinha uma amizade, ele fez uma amizade com um médico. Ele era fora de faixa, né? Chegou geralmente à escola o quê? Uns meninos de 10, 11 anos. E esse médico, que depois, na morte dele, escreveu um artigo contando a história dele lá no Pio X, né? Disse que, ao conhecer Zé Lins, via que ele era uma pessoa distraída, largada, né? Indolente, né? E que os colegas apostavam que ele passaria pouco tempo no colégio, né? Mas o contato de Zé Lins com um professor de gramática e literatura, o padre Leão Fernandes, né, despertou um encantamento no menino. E ele, então, foi colocado em contato com as obras de Eça de Queiroz e também com a obra de Raul Pompeia, o Ateneu, que conta a história de um menino no internato, Sérgio, né, que, segundo os estudiosos, Zé Lins ele vai fazer uma certa analogia ao escrever futuramente a obra dele, Doidinho, que conta a história de um menino no internato. E essa paixão pela literatura, né, que ele adquire desse contato com o padre Leão Fernandes, vai motivar Zé Lins a escrever. Ele alavanca uma associação literária dentro do Pio X, né, segundo Oscar de Castro. Essa associação literária, chamada Arcádia, reúne alunos interessados em literatura. E ele vai escrever um artigo, olha só que contradição. Esse padre Leão Fernandes era maldoso mesmo, né? Botou para ele fazer um artigo sobre Joaquim Nabuco, né? Porque Zé Lins, ele, quando chega ao Pio X, ele era ainda um monarquista, né? Muito parecido com Balzac, que dizia: eu escrevo à luz da religião e da monarquia, né? E o padre Leão Fernandes coloca para ele escrever um artigo sobre Joaquim Nabuco. E ele vai concluir seus estudos, né, o que seria equivalente hoje ao ensino médio, em Recife, no colégio Oswaldo Cruz, depois no ginásio pernambucano. Lá conhece alguns amigos que vão influenciar, né, na carreira de jornalista dele, que ele começa escrevendo crônicas para jornal. Um deles é Osório Borba. Em 1919 ele entra no curso de Direito em Recife e, juntamente com Osório Borba, né, Zé Lins cria um semanário chamado Dom Casmurro. Um semanário chamado Dom Casmurro, que ele vai escrever artigos de crônica política e artigos literários, né? Dessa época que ele, junto com Osório Borba, ele se envolve na campanha presidencial de Rui e Epitácio. É que em 1918, Rodrigues Alves foi eleito, mas a gripe espanhola o impediu de tomar posse. Então, Delfim Moreira, que era o vice-presidente, assumiu e convocou novas eleições. É aí que houve uma ruptura dessa política do café com leite e dois nordestinos disputaram a presidência da República, Rui Barbosa contra Epitácio Pessoa. E Zé Lins, junto com Osório Borba, nesse semanário Dom Casmurro, fazia uma campanha antipessoísta. E Osório Borba, que era muito conhecido em Pernambuco, amigo de Zé Lins, leva Zé Lins para escrever artigos no jornal lá do Recife. O Recife, nessa época, tinha 4 jornais importantes: a Província, o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Recife.
E Zé Lins chega a escrever 2 artigos no Jornal do Recife. E o diretor do Jornal do Recife, o doutor Filemon, diz: eu não quero esse rapaz aqui não, que ele não sabe gramática. Começou por aí. Zé Lins, escrevendo no Dom Casmurro, no semanário, ele vai fazer um comentário sobre a obra de Lima Barreto. Acho que sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E vai elogiar muito o autor e fazer um comentário esse que se torna uma marca registrada da sua produção, inclusive que os seus estudiosos sempre vão repetir no futuro essa frase, que ele diz, se reportando a Lima Barreto, que os grandes intelectuais têm a sua linguagem e os medíocres a sua gramática. Abrindo as porteiras da obra de José Lins do Rego, o professor Zé Palmeira Sobrinho nos apresenta o romancista como sendo um representante autêntico da regionalidade nordestina. O homem, em profunda ligação com seu lugar de origem, é tema constante nas narrativas e personagens de José Lins. Voltamos agora com o professor Zé Palmeira Sobrinho e o seu encontro com José Lins do Rego. Então, isso mostra, né, essa vontade de Zé Lins de romper, né, com essa ditadura da forma, né, de dar espaço a uma literatura, né, baseada na oralidade, inspirada nos cantadores de viola, inspirada nos contadores de histórias do Nordeste setentrional. Então, uma grande mudança na trajetória literária de Zé Lins vai ocorrer em Recife em 1923, quando ele conhece um jovem, né, que não era um jovem qualquer, mas mais velho apenas um ano que ele. Em 23 ele tinha 22 anos, esse jovem tinha 23 anos. Só que esse jovem, aos 13 anos, já era um famoso professor de latim numa das escolas normais de Recife, que era Gilberto Freire. Né? E Gilberto Freire vai colocar Zé Lins em contato com alguns autores ingleses, né? Como Lawrence, como Herd, e vai, de certo modo, despertar em Zé Lins as temáticas regionalistas. Né? É desse período que Zé Lins, em 24, escreve o primeiro livro dele, nunca foi publicado. Eu posso falar mais na frente sobre esse livro. Então, em 24, ele retorna à Paraíba, né? Reforça a amizade dele com o Zé Américo de Almeida, escreve para uma revista Era Nova lá na Paraíba. É desse período que ele publica um artigo falando sobre Castro Alves. Né? Ele tem uma acionária, uma visão de filho tardio do patriarcado rural, né? Dizendo que não entendia por que Castro Alves se apiedava tanto dos negrinhos que poderiam estar contribuindo lá na lavoura de café ou lá na lavoura de açúcar. Né? E é interessante que no ano seguinte ele sai de João Pessoa, em 25, e vai trabalhar como promotor de justiça em Manhuaçu, interior de Minas Gerais. E lá em Manhuaçu ele escreve uma carta para Gilberto Freire, dizendo que a cidade era estupidamente rica e intensamente monótona. Isso ele já estava dizendo que não estava aguentando. Né? Então, em 26, ele vem ser fiscal de banco, vai ser fiscal de banco, na cidade de Maceió. Né? E em Maceió ele conhece uma legião de artistas, de escritores, né? De amigos que vão influenciar e que ele vai exercer uma influência sobre esses amigos. Né? É lá que ele vai se encontrar, olha que coisa do destino, Raquel de Queiroz, né? Que ele vai se encontrar com Graciliano Ramos, com Jorge de Lima, com Valdemar Cavalcante. É lá que ele se encontra com Aurélio Buarque de Holanda. E é lá que ele começa, em 26, a escrever para o Jornal de Alagoas. Em 27, ele começa a rascunhar uma obra sobre um Carlos de Melo,
E fala de um camarada muito nervoso, medroso, esquizofrênico, que não suporta a mulher. E lá, quando ele estava pela 18ª, 19ª lauda de rascunho, ele abandona esse projeto, né, e continua escrevendo seus artigos para o jornal, até que em 1931, ele era muito ligado à Igreja Católica, o bispo de Maceió o convida para dar uma palestra perante a congregação americana, congregação mariana, desculpe, falar sobre o filho mau, o menino mau. Né? Esse era o tema que foi dado a Zé Lins para falar nessa congregação mariana. Né? E ele é ovacionado, ele faz uma peça muito bonita falando sobre o filho pródigo. E no ano seguinte ele estoura como escritor. Né? Ou seja, ele publica, como disse Raquel de Queiroz, né? Ele já nasce grande. Né? Ele publica O Menino de Engenho. Menino de Engenho, em 32. Em 33 ele vai publicar Doidinho, né? Em 34 ele vai publicar Banguê, e aí está posta a primeira trilogia do ciclo da cana-de-açúcar, né? Que vai se completar com Usina em 36 e Fogo Morto em 1943. Né? Além desse ciclo da cana-de-açúcar, ele teve uma produção também literária do ciclo do cangaço. Ou seja, ele publica Pedra Bonita em 38 e Cangaceiros em 53. Além de obras satélites em torno desses ciclos, como O Moleque Ricardo e Pureza. Mas tem um livro que é muito especial para Zé Lins, né? Que é o único livro de literatura infantil que ele escreveu, né? Histórias da Velha Totônia. Então é um livro que ele diz que foi a sua grande inspiração. Por quê? Zé Lins, diferentemente das crianças, né, daquela oligarquia rural do Nordeste açucareiro, Zé Lins foi criado num engenho, né, onde não existiam livros. Né? Ele diz em Meus Verdes Anos que o único livro que existia no engenho era a Bíblia. Então, ele fazia a leitura dos livros, né, pelo encantamento, né, de uma contadora de história, né, da Velha Totônia, que era uma senhora que saía pelos engenhos, uma senhora desdentada, de uma voz cadenciada, né, uma artista antes de tudo, que saía contando aquelas histórias de Trancoso para Zé Lins, né. Histórias muitas vezes que a Velha Totônia capturava nas feiras ouvindo os violeiros. Então ela fazia essa mediação, né, dos poetas. Né. Por isso que na obra de Zé Lins, essa força, esse sentimento poético. Né. Então, ele vai ainda tentar fugir um pouco dessa cena regional. Né. Ele vai escrever outras obras, como Riacho Doce, né, que ele fala de um casal de suecos que tem um filho que depois vem para Maceió, né, de Água Mãe, que ele vai falar de uma história de 3 famílias que ocorrem na cidade de Cabo Frio, e conta a história de Joca, que era um jogador de futebol. Né, então ele é o primeiro escritor a colocar um jogador de futebol como personagem de uma obra literária. Né, e escreve Eurídice, que fala a história de um estudante de direito que mora numa pensão lá na Rua do Catete, no Rio. E me parece que é essa tentativa de fuga, né, que a crítica vê como o ponto
menos nobre da sua literatura. Porque, como dizia Manuel Bandeira, que era amigo de Zé Lins, embora fosse um pouco mais velho, ele dizia que Zé Lins era como os engenhos cujo forno se agitava queimando o bagaço da cana. E Zé Lins era um pouco isso, né? Ele só era bom queimando esse bagaço da cana, né? Com a cena regional. E o último livro dele foi As Memórias dele, ou seja, um livro autobiográfico que foi Meus Verdes Anos, né? E ele tem vários ensaios, né, como Gordos e Magros, Gregos e Troianos, que tem os artigos que ele escreveu, por exemplo, em 1919 em prol de Rui Barbosa, né, artigo que ele escreve questionando, né, o conflito com os modernistas. Ele era esse homem que a própria realidade lapidou o seu estilo, né, não para distorcer o estilo, mas para torná-lo o grande escritor, né, que ele realmente foi. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonhos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Temo os poderes de Deus e fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés. Amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Afinal de contas, sou um homem como os outros, e Deus permita que assim continue. Ele era um homem apaixonado pelos amigos, tanto que ele foi um dos responsáveis pela retirada de Graciliano Ramos do cárcere, né? Ele contratou, por exemplo, Sobral Pinto, Graciliano aos pulos, dizendo: mas você é louco, você contratou um advogado caríssimo, eu sei, eu não tenho dinheiro nem para pagar o selo da procuração, e você me arranja esse advogado aqui, e pior ainda, é um comunista, você traz um cara que é católico e liberal, né? E ninguém conhecia Sobral Pinto. Zé Lins foi lá, falou, e disse: não, você vai, a gente resolve, né? Ele tinha um pouco esse estilo balzaquiano, né, de fazer a conta, depois a gente vê como é que paga, né? E depois, em Memórias do Cárcere, quem puder, o antepenúltimo capítulo, por exemplo, de Memórias do Cárcere, Graciliano vai falar sobre isso de uma forma assim, emocionada, como Sobral Pinto o encantou, como Zé Lins foi tão importante naquele momento, né? Ele vai morar, Graciliano vai morar na casa de Zé Lins do Rego, né, porque ele não tem para onde ir, naquele momento muito fragilizado, né? Ele, como um filho tardio dessa aristocracia, né, Zé Lins, ele é um homem que evolui, né? É um alienado e, como bem relatava Jorge Lukács, né, ele apresenta um momento de ruptura, um momento em que a própria realidade reflete sobre a sua consciência. E ele avança de forma crítica sobre essa realidade. É tanto que em 47 ele funda a esquerda democrática no país. Em 57 ele veio a falecer sem escrever sua última obra, que era O Menino e o Carneiro, né? O Menino e o Carneiro, que, de certo modo, no Menino de Engenho ele já faz uma alusão a esse carneiro. A primeira montaria dele foi um carneirinho chamado Jasmim. Eu, de certo modo, me envolvi tanto com Zé Lins, né? Como eu falei, eu fui criado na zona rural. Não tinha aquela vida abastada de senhor de engenho. Era uma vida de privação, de seca, numa casa que não tinha energia, não tinha água. Havia algo assim que me causava muito encantamento na obra de Zé Lins. É que, ao chegar à cidade de Patos, eu vinha do sítio Santana, né? E eu também tinha muita coisa parecida com Zé Lins. Eu achava, mas muita coisa que eu não... por exemplo, medroso, eu era muito medroso, né? E aí eu fui para uma biblioteca em Patos, tem um violão, lá tinha aulas de violão, e eu ia lá para assistir. Eu não queria ler, eu queria aprender a tocar violão. Mas não tem mais vaga não, então fica aí. Aí uma secretária disse: vai ler esses livros aí, menino, porque surgiu uma vaga, você aprende violão. E eu comecei a ler Zé Lins e fui gostando. E teve uma passagem lá de Zé Lins, que eu dizia: mas que menino besta, esse menino é inteligente, né? Mas esse menino se parece comigo, tem coisa que... Aí
Eu tinha um medo danado de andar no escuro dentro do mato, né? Então, meu pai às vezes dizia assim, olha, vai buscar o balde de leite lá no pé da cancela, né? E eu saía correndo, batendo palma e assobiando, né? Auler Lins, ele dizia que acreditava em tudo isso, em papa-figa, em carrapatu, né, no zumbi. E ele dizendo, acreditava pelas matas escuras, pelos homens amarelos que comiam fígado de menino. E até grande, rapaz de colégio, quando passava pelos sombrios recantos dos lobisomens, era assoviando ou cantando alto para afugentar o medo, né? Então, eu disse, eu acho que isso aqui é um pouco da minha história também, né? Que eu escolhi Menino de Engenho, para falar para vocês. Por que não Fogo Morto? Se Fogo Morto é a principal obra, é a obra magistral por excelência do Zé Lins do Rego, né? Porque Menino de Engenho é a partitura geral da obra de Zé Lins. É através de Menino de Engenho que ele vai construir a batuta que vai reger toda a orquestra da obra dele, né? Por isso que Tristão de Ataíde dizia que Zé Lins do Rego era o Balzac do patriarcado moribundo do Brasil. Porque as personagens de Balzac, né, eles são personagens bem reais, são tipos sociais bem conhecidos, que perpassam entre as suas diferentes obras. Assim também são os personagens de Zé Lins. O Carlinhos de Melo, que é o protagonista dessa história aqui, ele vai aparecer como Carlos de Melo lá em Banguê, lá em Usina, né? Ele vai aparecer lá em Moleque Ricardo, ele vai aparecer lá no internato em Doidinho, né? E são personagens reais, são personagens que crescem, são personagens que envelhecem, são personagens que se emocionam, são personagens que se frustram, né? São personagens reais. Isso é muito bacana. Então, e todos esses personagens estão aqui. Aqui em Menino de Engenho está o avô Paulino de Zé Lins, né? Está o Carlinhos de Melo, está o Negro Zé Guedes, aqui está a Negra Zefa Cajá, o Vitorino Carneiro da Cunha, né? O conhecido Papa Rabo, né? Então, o Coronel Lula do Engenho Santa Fé. Então, todos esses personagens já estão aqui, né? Por isso que eu diria, até como bem lembrou um dia Afonso Arinos, que a obra de Zé Lins é um romance único, sumariado no Menino de Engenho, né? Eu falaria que é como se Menino de Engenho fosse um plano de voo, um plano de viagem, né? E as obras dele, as demais obras, fossem um prolongamento dessa caminhada, né? O que eu destacaria mais nessa obra de Zé Lins do Rego, né? Algo que está muito presente nas obras dele, como a solidão, né? A solidão, a melancolia, a solidão de Carlinhos, que é o personagem principal, que conta... Menino de Engenho é um livro simples de ler, com 40 capítulos, que conta a história de um menino que foi criado no engenho dos 4 aos 12 anos de idade. Um menino marcado pela tragédia e pela solidão. Conta de suas paixões também, como a paixão pela prima Clara, né, que ele julgava ter sido a sua primeira namorada. E aí é muito interessante porque eu às vezes estou falando de Carlinhos, estou falando de menino de Zé Lins do Rego, né? A primeira obra dele e a última. Antônio Vilaça, quando foi apresentar Meus Verdes Anos, ele faz uma observação muito importante, né? Ele termina a apresentação dizendo: Menino de Engenho e Meus Verdes Anos são uma só verdade. Adeus, seu Carlinho. Lembra da gente, seu Carlinho. Adeus, adeus, lembra da gente. Ricardo! Macaxeira! Andorinha! Volto aos cangaceiros e desde logo tudo que vi e senti se refugia no fundo da sensibilidade, para que a narrativa corra como em leito de rio que a estiagem secara, mas que as águas novas enchem,
outra vez de correntezas. Zé Lins dizia que a obra dele tem 1/4 de realidade e 3/4 de ficção. Nós podemos dizer que Menino de Engenho, essa proporção é invertida. São 3/4 de realidade. Por isso que Vilaça fala que esse livro de um memorialista, né, tem tanta identidade com esse livro autobiográfico de Zé Lins, né? É nesse livro que Zé Lins ele fala dele mesmo, né? Ele fala da ternura das tias, ele fala do saber profano dos cabras do eito, né? Da libidinagem da negra Luísa, que servia como anjo mau dos ritos iniciáticos, né, do menino, né, nas suas primeiras experiências onanistas, né? Fala da gonorreia que ele pegou com a negra Zefa Cajá, que era a negra que vivia transando com os cabras do eito, né? E aí, para ele aquilo ali era uma coisa espetacular, era como se fosse a taxa de masculinidade. Ele conta lá no Menino de Engenho que Carlinhos andava até de jeito diferente para que todo mundo notasse que ele estava com a gonorreia que foi adquirida por Zefa Cajá, né? E as tias beatas revoltadas, inclusive, queriam prender a negra Zefa Cajá, né? Então, ele fala já do cangaço, Menino de Engenho, né? Ele se frustra com Antônio Silvino. O menino Carlinhos, quando conheceu Antônio Silvino, achava que era um homem alto, mas parecia um homem gabiru, igual aquele do Dr. Josué de Castro, né? Era um homem que falava um tato de bate, né? Mas era um homem valente. Então, ele, talvez pela influência de Gilberto Freire, resgata um pouco dessa mãe África, ao falar, por exemplo, de Maria Gorda, uma africana que tinha um falar enrolado, que preservava ainda resquícios de uma língua africana perdida, além da culinária, os deliciosos doces da negra generosa, as canjicas, né, quituteira, as mentiras de João Belino, né, a palidez de Zé Cutia, que todos os meninos do engenho diziam que Zé Cutia tinha aquela palidez porque de noite se transformava no Papa-Figa, era o lobisomem, né? Além dos moleques que soltavam papagaio, nadavam pelo rio Paraíba como peixes, matavam pássaros de bodoque, andavam a cavalo no osso, brincavam de peão, jogavam castanhas dos bois, e de todo aquele folclore que Zé Lins, de certo modo, absorve, né, pela mediação da velha Totônia, né, do lobisomem, do papa-figo, do bicho carrapatu, da cabra cabriola, da caipora. Mas o que é mais marcante em Menino de Engenho é a poesia da perda. Então, o menino, ele narra a história, e há uma relação, se eu fizer uma relação de Meus Verdes Anos com o Menino de Engenho, ele narra a história de Carlinhos, que perde a sua mãe quando ele tinha 4 anos. Carlinhos mora em Recife e, aos 4 anos, ele se acorda no meio da madrugada e percebe um barulho na sala, né? E depois identifica que teria sido seu pai, né, o assassino da sua mãe. Só que, na vida real, aos 4 anos, Carlinhos não perdeu a sua mãe biológica. Aos 4 anos, ele perdeu a tia Maria Menina, que se casou e foi morar no outro engenho. E quando ele diz, eu me acordei com aquele barulho na sala, é como se ele disse, eu me acordei para morrer. Veja que contradição, coisa linda. Eu me acordei para a morte. Minha vida é uma vida de morte, de perda. Pensava sempre em minha mãe diante de qualquer coisa triste da vida. Essa lembrança vinha me acompanhando em todos os caminhos da minha sensibilidade em formação. No fundo, era um menino triste. Há um pouco de mística na obra Menino de Engenho. Quando ele morreu, quando a mãe faleceu, né, que ele conta a história, que a mãe dele faleceu em Menino de Engenho, quando ele tinha 4 anos de idade, no 3º dia após a morte, ele é levado de Recife para o engenho do avô. Qualquer relação aí com a própria ressurreição de Cristo, alguém que acordou para a morte, morreu e que busca o seu renascimento. E ele diz
que no caminho para o engenho, ele disse que se lembrava que a sua mãe falava que o engenho era sempre um paraíso. Esse menino que, igualmente a Zé Lins, é um menino que é marcado pelo saber popular. Um menino que ouve histórias, né? E esse menino que carrega esse tipo mágico que povoa o Nordeste campesino, um menino ouvidor de histórias. E eu me fico perguntando por que antigamente existia tantos contadores de histórias, né? Porque existiam também bons ouvidores de histórias, né? Então, só há bons contadores de histórias quando há uma plateia inteligentemente ingênua e ingenuamente perspicaz, algo que só a infância é capaz de proporcionar. A obra Menino de Engenho, né, mostra que ela explicita também, né, além desses temores, dessa melancolia, né, algo que até numa das releituras eu fiz uma poesia sobre essa melancolia desesperada que o menino Carlinhos de Melo falava. Além dessa história pessoal, há uma história universal que está sendo repassada na obra de Zé Lins, né? É o romance da decadência do patriarcado rural, né? É o romance de uma verdadeira historiografia do açúcar no Brasil. Ele espelha uma visão burguesa, né? Espelha um momento em que José Lins via esse mundo burguês como algo natural, né? Ele espelha um conflito de classes, espelha ao mesmo tempo um conflito de frações de uma classe, né? Conflito entre uma oligarquia rural, né, e entre uma emergente oligarquia industrial, né? Não que necessariamente haja aí um dualismo, como queria Celso Furtado, um dualismo que rompe ou que se confronta a oligarquia rural com essa oligarquia industrial. Mas que há confrontos, mas que há também uma função de complemento. Mas o grande tema de Zé Lins, além de sua própria obra, era o tema da terra. Por isso que ele costumava dizer, em suas falas, até com amigos, dizer que era da terra, né, que veio da terra e que quer continuar na terra, né? Ele citava em Gordos e Magros uma frase de Goethe que retrata muito esse envolvimento dele com essa terra, né, que não é uma terra qualquer, não é uma terra distante, né? É a terra dos pais dele, a terra dos seus antepassados. E ele dizia: eu não tenho feito outra coisa na vida que tirar partido das coisas vividas. Inventar tudo não é meu forte. Eu sempre considerei o mundo da realidade mais genial do que o meu próprio gênio. É um pouco disso que eu queria passar para vocês, né? Essa capacidade de Zé Lins, essa relação forte dele com o real, né? A começar de sua vida, né? Então eu acho que Zé Lins, ele cumpre aquele papel do verdadeiro romance realista, do autêntico romance realista de que fala Lukács, né? De criar, a partir do singular, um canal de conexão com o universal. E quando ele cria um canal de conexão com o universal, ele não só se ajuda, ele não somente se explicita, mas ele ajuda a todas as pessoas a perceberem o universal e a se desenvolverem e se envolverem na formatação dos destinos humanos. Este foi o nosso encontro com o escritor José Lins do Rego. No programa de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e obra desse consagrado escritor regionalista através do olhar do professor Zé Palmeira Sobrinho. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Encontro com Autores. Até lá!